Paz seja convosco, estamos no 7º dia da nossa jornada de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler Gênesis 20, 21, 22 e 23. Se esta leitura tem sido bênção para a tua vida, deixa o seu gostei, o joinha e se inscreva. Não sei se você já se inscreveu, se inscreva para você não perder nenhum vídeo e compartilhe para que outras pessoas também possam receber a palavra de Deus. Nós somos aqui os missionários, Nós somos representantes de Cristo na Terra. Então nós temos a missão de levar a palavra e através do compartilhamento você pode levar a palavra para muitas pessoas. Vamos começar então a nossa leitura? Abraão saiu de Mani e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estavam morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: "Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada." Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: "Senhor, eu estou inocente. Será que vai destruir a mim e ao meu povo?" O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. "O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado." No sonho, Deus respondeu: "Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é o profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus." No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que tinha acontecido, e eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: "Veja o que você fez, que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso?" Abraão respondeu: "Eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me mataria para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas é só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: 'Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão.' Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: 'Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more aonde quiser.' E Abimeleque disse a Sara o seguinte: 'Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com vocês saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado.' Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher deles e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. E ela ficou grávida na velhice de Abraão e lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: "Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo." E disse também: "Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho." O menino cresceu e foi desmamado, e no dia que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: "Manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho." Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era o seu filho.
Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os seus descendentes sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino lá do céu e o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abrão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem faz isso. Você nunca me falou nada. Esta é a primeira vez que estou ouvindo falar deste assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato, em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque, os 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai! Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu filho, o seu único filho. Abraão
olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não negou seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar que estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, aonde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Bus, Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quezede, Azô, Pildas, Gildilaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã, e Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me venda um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou e se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu a sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que pela divisa das suas terras eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar da reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: de jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abrão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão tornou o dono da propriedade de Efron e Macpela, a leste de Mane, isto é, o terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Bem, que Deus abençoe. Amanhã nós voltamos com mais leitura da Palavra de Deus. Beijão! Tchau, tchau! Fica com Deus!